Nos anos 80, os slashers ganhavam uma projeção absurda, com o Jason elevando o status de serial killer do Michael Myers para uma espécie de super zumbi ultra resistente indestrutível. E toda essa elevação dos serial killers ainda não tinha atingido Cropsey e sua vingança em A Vingança de Cropsey, ou um nome muito mais digno para esse filme maravilhoso, The Burning, que diz muito mais do que o seu nome, Cropsey, que pra mim é bem hilário, pra dizer o mínimo. Mas a verdade é que esse filme não seria o fenômeno que ele é, e altamente desconhecido, tornando ele uma pérola de seu tempo, se não fosse o seu elenco maravilhoso. Sendo esse o papel de estreia de Jason Alexander, que estouraria mais a seguir com Seinfeld, e faria alguns outros papéis na comédia, como aquele cara que tem uma cauda no Amor é Cego. É a pior referência que eu podia ter arrumado, mas é a referência que eu tenho. Não só isso, Holly Hunter também teve uma excelente carreira de sucesso, muito próspera, participando de filmes até com o Al Pacino, e até o Fincher Stevens, que teve uma carreira mais séria e dramática, e apareceu mais atualmente em A Crônica Francesa, vídeo aqui no canal, inclusive. Mas é claro que se não fosse um nome, eu não estaria falando deste filme aqui hoje. Um nome de uma pessoa que está por trás das câmeras, mas que é um dos nomes mais proeminentes dos splatter movies dos anos 80, assim como dos slashers. E é claro que eu estou falando do mago dos efeitos especiais, Tom Savini, esta criatura maravilhosa desta década maravilhosa do cinema de terror. Porque nesse filme ele não só é responsável pelas cenas com gore, pelos efeitos especiais. Na verdade, ele também é responsável pelo design das cenas de terror, que seria mais ou menos as cenas de ação. Ele realmente fez o storyboard para todos os atos de maldade do Cropsey. Então toda vez que você vê o Cropsey agindo meio maleficamente, quem está por trás disso tudo é o Tom Savini, mais parecido com o que o Carpenter fez guiando o Mike Myers. Não o Mike Myers, guiando o Michael Myers na sua série de maldades ali. E uma das curiosidades mais interessantes desse filme é que o Tom Savini recusou participar de Sexta-feira 13, parte 2, porque, segundo ele achou uma bobagem que o Jason voltaria no segundo filme, sendo que no primeiro filme ele já apareceu. E no primeiro filme ele nem era o serial killer para início de conversa. Então ele achou uma bobagem que se a pessoa fosse assistir Sexta-feira 13, parte 2 no cinema, ela estava sendo feita de boba. E por que The Burning é um filme tão memorável e a gente fala dele até hoje em dia? Não só porque a gente é fã de slasher, de filmes de terror dos anos 80, mas também porque todas as interações pessoais do filme, todas as relações de todos os personagens são muito bem construídas de uma maneira muito sólida, ao ponto que você se preocupa de verdade com cada um desses personagens, que são muitos, realmente é uma tonelada de personagens. Só para começar, tem o núcleo do Dave, do Woodstock e do Fish, que são três pessoas ali que são praticamente inseparáveis, e o Alfred, que está tentando se incluir nesse grupo, sendo o Alfred um cara muito esquisito, assim, esse cara é muito perturbado, conforme você assiste o filme você vê que ele não bate bem. Temos também o Glazer, que seria uma espécie de valentão ali do acampamento, que tem um interesse romântico, que nos leva ao núcleo feminino desse filme. Porque a Sally é interesse romântico do Glazer, enquanto o Alfred, o cara mega esquisito, gosta da Sally. A gente tem também a Karen, que é interesse romântico do Ed, que é mais um personagem que também é explorado, além do Todd e da Michelle, que são os dois orientadores ali, que também são um casal, e são os líderes do acampamento, para você ver a quantidade altíssima de personagens que tem nesse filme. E aí você deve estar se perguntando se isso não é mais uma novela do que um filme de terror. Para dizer a verdade, logo no começo ali você fica meio incomodado com a quantidade de personagem e com o quanto eles estão sendo desenvolvidos. Mas haveria o pagamento no final, você ficaria muito feliz por ter conhecido tão bem esses personagens. Esse aprofundamento de personagem, ele se deve ao fato de que a história é muito rasa, assim. Eu gosto muito desse filme, mas eu não tenho como dizer que a história principal dele é boa, ou tão genial como o Halloween, ou tão interessante quanto o Sexta-feira 13. Na verdade, a história é muito fraquinha. Ela conta que muito tempo atrás, em um acampamento, tinha esse zelador chamado Cropsey, e aí tem uma galera ali que faz uma pegadinha meio macabra com ele e colocam uma caveira com velas acesas no lugar dos olhos para acordar o zelador e dar um susto nele. Acontece que ele se assustou tanto que ele bateu naquele crânio e caiu na cama dele, incendiando a cama, o lugar onde ele estava e ele em todo o processo. Mas ele sobreviveu, ainda bem. Claro que, infelizmente, totalmente deformado, senão não seria um filme de terror. Mas ele foi nutrindo cada vez mais uma vingança, uma sede de vingança
que foi crescendo e crescendo até que muito tempo depois ele foi liberado do hospital, de novo sendo advertido por sua sede de vingança ser muito alta, porque ele não fala em nenhum momento, eu vou me vingar daquelas crianças horríveis. E aquele cachorro, pra quem não entendeu, isso foi uma referência a Scooby-Doo, tá? A sede de vingança dele é muito melhor representada pelos atos que ele toma, principalmente por logo que ele sai do hospital, ele já faz a sua primeira vítima. E o mais legal aqui é que ele não é um super zumbi indestrutível que nem o Jason. Na verdade, ele é uma pessoa querendo se vingar de uma galera ali que fez mal pra ele há muito tempo atrás. E isso é muito bem demonstrado conforme o filme avança. Logo em seguida a gente tem um jogo de beisebol ali, que todos os campistas ali estão jogando. A gente vê o Cropsy ali na floresta, olhando e pensando se ele faz aquela primeira vítima, que seria uma vítima muito fácil. Com certeza ele não fez aquela vítima ali, porque ele pensou nas consequências. Ele pensou que se ele fizesse aquela primeira vítima, ele não conseguiria se vingar mais de muito mais gente. O que mostra que ele é consciente de que as suas ações terão repercussões e ele quer fazer o máximo de vítima possível. Porque, de novo, como a primeira coisa que ele fez logo quando saiu do hospital foi uma vítima, significa que ele não tem nenhuma moral. Ele realmente é inescrupuloso e ele realmente quer fazer vítimas. Na manhã seguinte, uma das personagens femininas está tomando banho e é claro que alguém está olhando ela tomar banho. Você imagina que é o Cropsy, mas não, é o Alfred. Esse cara é esquisitaço, ele realmente é terrível. É por isso que esse cara não tem amigo. Ele fica todo o tempo reclamando ali, não tem amigo no camping, não sei o quê. Claro, ele é um esquisito, cara. Como é que você faz um negócio desse? Logo, o Glazer vê que ele tentou fazer ali, ameaça dar uma surra no Alfred, no que ele é impedido pelo Todd, o orientador ali do acampamento. É claro que a Michelle dá um esporro no Todd, né? Porque, caramba, o Alfred está errado nessa situação. E toda essa narrativa meio novelesca ali vai nos levando a conhecer mais os personagens. Isso pode incomodar um pouquinho, mas nem tanto. A gente tem um momento de descontração ali de todos os campistas, onde eles estão tomando banho no rio. A gente consegue ver um pouco mais da dinâmica dos núcleos femininos com os núcleos masculinos e também entender como funciona a dinâmica ali dos personagens masculinos, sendo o Dave o meio que o piadista ali do grupo e também o mombeiro, porque ele traz coisas meio que ilegais de fora do acampamento para todo mundo, inclusive para o Glazer, que é uma dinâmica muito interessante. A gente tem uma cena de jantar no refeitório que mostra uma quantidade absurda de campistas, realmente é uma quantidade muito alta de pessoas, e eu fico muito feliz que eles tenham focado apenas em pequenos grupos e não na galera toda, porque eu acho que eles poderiam focar na galera toda, de tanto que eles focaram em tanta gente. E no dia seguinte eles vão passear de canoa para um outro lado ali, uma outra região do lago, no que a gente presencia uma música muito icônica, realmente parece um dos filmes do Ernest, para quem conhece, muito esquisita, muito fora de tom, mas isso só mostra que eles estão se sentindo seguros e indo para um lugar que eles acham que eles estão seguros. Tanto eles acham que estão seguros que à noite ali, contando histórias de terror em volta da fogueira, o Todd se sente confortável de fazer uma brincadeira meio que de mau gosto ali, fantasiando uma das pessoas, um dos campistas, de um monstro do qual ele estava contando uma história. E essa história parece muito com a história do Cropsy e a sua vingança. E não só parece, como também você pode ficar um pouco espantado agora, mas The Burning é baseado em várias histórias reais que foram compostas ali e unidas em forma de filme. Não significa que um zelador maníaco voltou para o local de trabalho e eliminou uma quantidade considerável de pessoas, não, mas são várias histórias que foram acontecendo e serviram de inspiração para The Burning. Naquela noite, a Karen e o Ed decidem ir nadar no lago com algumas segundas intenções, o Ed um pouco mais, para ser justo aqui, no que a Karen meio que recusa e sai do lago sozinha, só para descobrir que todas as suas roupas estão jogadas por aí, provavelmente por algum contra-regra ou algum assistente da produção que só queria ver um nu frontal ali. Assim, alguém poderia até fazer um modelo 3D dessa atriz, de tanto que eles expõem ela aqui. É muito esquisito como eles tratam essas coisas nos anos 80. Pra mim é meio esquisito, principalmente porque esse filme tá aqui no YouTube, em inglês, tá? Ele tá completo aqui no YouTube, e eles não censuraram essas partes, eu não sei qual é o critério, mas, meu Deus. Então, finalmente, nós temos a primeira eliminação de um campista pelas mãos do Cropsy. E essa é uma eliminação muito legal, por mais que seja meio de baixo nível ali, eu achei muito bonita, eu achei que é muito poética. De novo, vindo da mente perturbada de Tom Savini. Na manhã seguinte, eles descobrem que ela está desaparecida, começam a culpar o Ed ali porque eles foram vistos juntos na noite anterior, e, para piorar a situação, todas as canoas deles sumiram, desapareceram. Nesse momento da história ela dá uma acelerada, todo mundo fica bastante preocupado ali, inclusive você que está assistindo,
porque parece que a qualquer momento vai aparecer alguém com uma tesoura de jardinagem para cometer as suas maldades, o que prova mais uma vez que terror de dia funciona maravilhosamente bem, como muito bem visto no primeiro episódio do Spooktober desse ano, onde a gente falou de The Wicker Man e que se você não assistiu, confira na playlist do Spooktober. Mas então, com a jangada pronta, eles colocam vários campistas ali para ir buscar ajuda no que eles vão, né, remando ali, meio reclamando, porque, caramba, é complicado, é uma jangada, não é uma canoa. Então nós chegamos na melhor cena do filme, quando esse pessoal nessa jangada encontra uma canoa ali meio que dando sopa no meio do lago. Eles ficam extremamente felizes, comemoram pra caramba esse acontecimento, mas mal sabiam eles que quando eles chegassem próximos, algo estava esperando. Era Cropsy e sua terrível tesoura de jardinagem, que aliás ilustra o pôster. Sendo essa cena um primor gráfico e de execução. E a gente vai explicar por que aqui agora. Então, se você ainda não viu esse filme hiper subestimado dos anos 80, assista porque ele vale a pena só por causa dessa cena, porque honestamente ela é muito boa. A cena começa com o Cropsy se levantando e cortando o peito de um dos figurantes ali, seguindo de um golpe na madeira da jangada. Então ele estaca a tesoura na garota que estava de camiseta verde e ela cai na água logo em seguida. Então ele fura o chão da jangada com a tesoura e segue para executar o Woodstock na melhor execução dentro dessa jangada. Porque ele coloca as mãos na frente no que o Cropsy corta os dedos dele, que é uma cena lindíssima, porque logo em seguida a gente vê a tesoura chacoalhando, encharcada de fluido corporal. E como se isso não bastasse, Cropsy, em um golpe, corta uma tora que fazia parte da jangada, como se fosse uma espada afiada, de tão afiada que estava a tesoura, e segue furando e varando o pescoço do Ed, que também é uma cena excelente. Então ele finaliza o seu massacre cortando o crânio de uma garota de camiseta laranja na altura da testa e termina com uma mão caída para fora da embarcação de uma forma muito dramática. E por que essa cena é tão genial? Primeiro, a surpresa, né? Você não está esperando ver alguém na canoa, quanto mais acabar com todo mundo ali. Mas por causa de Tom Savini, que imaginou essa sequência inteira e a executou de forma excepcional. E você deve estar achando esquisito, por que tanta cena da tesoura batendo na madeira, cortando pedaços de madeira e tudo mais? Isso tudo é escala, é proporção. Você não tem como acreditar que uma tesoura de jardinagem vai atravessar o osso até que você vê essa mesma tesoura de jardinagem cortando uma tora de madeira em um golpe preciso. E o modo como a tesoura fura a jangada deles, arranca lascas de madeira gigantes, provam que a tesoura está tão afiada que ela realmente conseguiria dar conta de todo mundo ali e continuar muito afiada. Todo esse grau de proporção é uma coisa muito importante, principalmente no terror, onde a gente não tem um comparativo no mundo real sobre a força ou quais são as habilidades das armas dos serial killers. E essa cena também ajuda a mostrar como o Cropsy estava realmente planejando a sua vingança de uma forma onde ele conseguisse o melhor custo-benefício possível, fazendo de um jeito com que ele conseguisse eliminar a maior quantidade de campistas ao mesmo tempo, para realmente não se preocupar com pessoas vindo atrás dele ou coisas assim. E a partir desse momento o filme acelera, a Michelle fica muito preocupada porque a jangada está demorando muito para chegar, enquanto finalmente a Sally e o Glazer conseguem um momento mais íntimo ali, o Glazer volta para o acampamento para pegar alguns fósforos e o Alfred, sendo o creepy guy, o cara mais esquisito possível, fazendo jus ao papel, segue o Glazer, sei lá por que ele seguiu o cara, vai saber o que se passa na cabeça doentia desse maluco, mas ele consegue presenciar Cropsy dando cabo de Glazer, que seria a pessoa mais forte do acampamento, e você vê que Cropsy consegue levantar ele, o que mostra o grau de proporção, de novo, usando referências dentro do filme para mostrar um nível de poder ou de habilidade do serial killer, de forma muito eficiente. O Alfred consegue escapar do Cropsy, ele volta correndo, conta pro Todd tudo que ele viu, o Todd meio que acredita, meio que não acredita, mas enquanto isso a Michelle descobriu todas as vítimas da jangada e já comunicou à polícia no que eles já estão procurando o suspeito. E a gente escala para o final do filme com um confronto final entre Todd e o Cropsy, que mostra que Tom Savini teve muito empenho em criar a máscara do serial killer. Ela dá um desconforto de verdade, parece que ele usou referências de queimaduras reais que assustam e dão aquele desconforto no seu íntimo. E enquanto seguimos com aquele confronto final, fica meio que implícito que o Todd estava envolvido na pegadinha que vitimou ali o rosto do Cropsy. Então o Cropsy pega um lança-chamas para se vingar com fogo, que mostra
um forte ressentimento do serial killer. Mas felizmente, ou infelizmente, o Cropsy é consumido pelas chamas e encontra o seu fim, fazendo desse um final muito irônico. Será que significa que você não pode deixar a raiva te controlar ou o sentimento de vingança, porque você pode ser consumido por ela, assim como o fogo do lança-chamas consumiu o Cropsy? Eu não sei, a única coisa que eu sei é que esse filme merece ser assistido, principalmente pela direção de cenas de terror do Tom Savini, mas também pelos seus excelentes efeitos especiais e pelos seus personagens icônicos, que realmente agradam bastante aos fãs do cinema de terror dos anos 80. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, comenta e compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.